E vem aí mais um DDS do Tomás Prudente, falando sobre a nova atualização da NR35, referente ao uso de escadas. Olha, quem trabalha em altura sabe, todo cuidado é pouco. E agora, no Brasil, as regras para um dos equipamentos mais básicos que existem, a escada, acabaram de ser atualizadas. Pois é, uma nova portaria mexeu na NR35. Isso muda bastante coisa na segurança do dia a dia. Então, bora entender o que mudou de verdade. A pergunta que fica é exatamente essa. Os equipamentos, os procedimentos que estão em uso hoje, eles estão de acordo com as novas regras? E isso não é só uma questão de seguir a lei, né? É sobre segurança, acima de tudo. Nos próximos minutos, a gente vai analisar ponto a ponto o que precisa ser feito para ficar em dia. Para a gente não se perder no meio de tanta informação, a gente organizou tudo em 5 pontos bem simples. Vamos começar entendendo a nova regra geral, depois a gente mergulha nas normas que valem para todas as escadas e também nas específicas para cada tipo. E no final, a gente vê as novas definições e os prazos para todo mundo se adequar. Vamos lá, começando pelo começo. O que temos de novo é a Portaria 1680, que aprova o anexo 3 da NR35. E ela tem um objetivo super claro, bem direto ao ponto. Criar os requisitos e as medidas de prevenção para o uso de escadas individuais, não importa se é para subir em algum lugar ou para usar como posto de trabalho mesmo. E atenção aqui porque esse detalhe é importantíssimo. Esse novo anexo é o que se chama de norma tipo 1. Isso, na prática, quer dizer o seguinte, não é recomendação, não é sugestão. São requisitos técnicos que têm que ser seguidos. É regra, ponto final. É para cumprir à risca, para garantir a segurança e a conformidade. Ok, antes da gente mergulhar nos detalhes de cada tipo de escada, é bom saber que a norma traz algumas regras universais que valem para todas elas, sem exceção. A norma deixa claro que tudo começa com uma coisa: planejamento. É a primeira e maior barreira contra qualquer acidente. E olha que interessante, a norma cria uma espécie de ordem de preferência, uma hierarquia. A ideia é simples, a escada fixa vertical é sempre a última opção. Ela só deve ser usada se for comprovadamente impossível, tecnicamente falando, usar as outras opções, que são bem mais seguras. A prioridade é sempre o caminho mais seguro. Pensa nisso aqui como a base de tudo, sabe? São regras que valem para qualquer escada. Ter certificação, fazer inspeções rigorosas e tirar de circulação qualquer equipamento com defeito, isso não se discute. E tem os detalhes que, nossa, fazem toda a diferença, como essa da escada de madeira ter que usar um verniz transparente, para qualquer rachadura ou defeito fica bem visível. Beleza, agora vamos afunilar um pouco. Vamos falar especificamente das escadas fixas, aquelas do tipo marinheiro, que já fazem parte da estrutura de um prédio ou de um equipamento. As novas regras trazem medidas e exigências bem precisas para elas. Esses números que estão aí na tela não são à toa não, hein? A largura, a distância entre os degraus, a altura que o corrimão tem que passar do piso, cada centímetro foi pensado para dar mais segurança e até mais conforto na hora de subir e descer, evitando quedas e facilitando o acesso. Agora atenção, essa aqui é talvez a maior mudança de todas para as escadas fixas. A partir de agora é obrigatório ter um sistema de proteção contra quedas, o tal do SPQ. Não adianta mais só ter a escada lá bonitinha. Agora é exigido um sistema completo, tipo uma linha de vida vertical, que vai proteger a pessoa durante todo o percurso. Tá, mas aí surge uma dúvida, né? E aquelas escadas gigantes com mais de 10 metros de altura? O cansaço bate, o risco aumenta. O que a norma diz sobre isso? A resposta da norma é bem direta. Se a escada fixa tiver mais de 10 metros, a cada 6 metros no máximo tem que ter uma plataforma de descanso. Simples assim. Isso é para garantir que a pessoa tenha um lugar seguro para parar, respirar e continuar a subida com menos cansaço e, claro, menos risco. Muito bem, agora vamos mudar o foco e falar daquelas escadas que todo mundo conhece. As portáteis. Aquela de encostar na parede, a extensível, a de abrir, elas são super comuns, mas o uso errado é uma das principais causas de acidentes. E a nova norma vem para botar ordem nisso. A norma agora oficializou uma técnica que é fundamental para a segurança, o famoso contato de 3 pontos. O que é isso? É bem simples. Na hora de subir ou descer, tem que manter sempre 3 pontos de apoio na escada, ou seja, 2 pés e uma mão ou 2 mãos e um pé. É uma regrinha boba, mas que aumenta e muito a estabilidade. Outro ponto importante, o tamanho. A norma colocou um limite no comprimento delas, justamente para evitar que se usem escadas enormes e super instáveis. Uma escada de encosto, por exemplo, não pode passar de 7 metros.
E uma daquelas de abrir, a autossustentável, não pode ter mais de 6 metros quando está fechada. Então, resumindo a operação com escadas portáteis. O principal é lembrar, escada portátil é para serviço rápido, coisa temporária. E tem o básico que não pode faltar. Inspecionar antes de cada uso, garantir que o piso está firme, que as sapatas não vão escorregar e que todas as travas estão funcionando. São ações simples que evitam acidentes graves. Ok, a gente já viu as regras, agora vamos para a parte prática. O que significam alguns termos novos que a norma trouxe e, o mais importante, quando tudo isso começa a valer de verdade. Uma das definições novas é essa aí: talabarte integrado com absorvedor de energia. A ideia aqui é que o absorvedor de energia, aquela peça que amortece a queda, não pode ser algo que você tira e põe. Ele tem que fazer parte do talabarte, ser uma peça única. Por quê? Para garantir que o sistema funcione 100% como deveria numa emergência. E esse aqui é outro conceito-chave, a zona livre de queda, ou ZLQ. Não adianta nada estar com o cinto e o talabarte se, em caso de queda, a pessoa vai bater no chão ou em alguma outra coisa, né? Calcular essa zona livre de queda, garantir que existe esse espaço seguro, tem que ser parte obrigatória de qualquer análise de risco. E para fechar, as datas que todo mundo precisa anotar na agenda. A grande maioria das regras começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026, então já tem que começar a se mexer e tem um prazo um pouquinho maior, até 3 de outubro de 2026, para os fabricantes de escadas portáteis se adaptarem às novas regras de marcação dos produtos. E para a gente terminar, fica uma provocação. Seguir a norma, como a gente viu, é obrigatório. Mas a verdadeira prevenção, aquela que funciona de verdade, acontece quando a segurança vira parte do DNA da empresa, sabe? Uma cultura mesmo, que todo mundo vive e respira. Então a pergunta é, o que falta para dar esse próximo passo?